criador de notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal. Aconteceu com o filho de Jonas Malheiro Savimbi Araújo, sem mar nem beira, disse recentemente a vítima ao jornal Hora H, por escrivão José. Segundo a fonte que citamos, o objetivo de aniquilar deveu-se à descoberta que Hilda dos Santos é filha do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, que teve com uma amante conhecida apenas por Kika, e que foi morta no Hospital Sanatório de Luanda, por alegado crime passional. De acordo com a vítima, a direção de Isaías Samacuva temia que a Hilda dos Santos fosse me entregar ao pai Gés, depois de descobrir quem era o meu progenitor. Aí, o medo consistia que eu desvendasse ao MPLA os segredos da UNITA que domino, eis a razão deles me envenenarem, elucidou. Eles queriam-me apagar a mente com um tipo de envenenamento proveniente da África do Sul que a UNITA usava na Jamba, porque sabem que fui durante muitos anos secretária de Samacuva, e domino muita informação da direção do maior partido da oposição, que é a UNITA, afirmou Hilda dos Santos. Hilda dos Santos acrescentou que irá denunciar o líder da UNITA, Isaías Samacuva, às instituições de direito, depois do mesmo sair da direção do partido e ter também a proteção de seu pai José Eduardo dos Santos, ao lhe receber como filha. Eu passei no mesmo processo que fizeram com o Sacaita, só que, deram-lhe uma dose excessiva de veneno mais forte que se usa em Espanha, e, envenenaram-me com o da África do Sul, afirmou Hilda dos Santos, acrescentando que até o político Abel Palanga Chivucuvucu escapou ser envenenado pela direção da UNITA, liderada por Isaías Samacuva. Fui aconselhada pelo meu advogado para não denunciar ainda Isaías Samacuva às instituições de direito até ele sair da presidência da UNITA, porque ainda tem muitas influências, e a Brinde ainda está sob o seu controle, afirmou. Hilda acrescentou que lhe dói ao saber que ficou muito tempo doente sem saber o que tinha, enquanto que muitos militantes da direção da UNITA davam-me forças para superar a doença, inclusive o próprio presidente Samacuva preocupava-se comigo pensando que eu já não iria me recuperar do veneno, ironizou. Hilda acrescentou que descobriu que foi envenenada quando fez um check-up numa clínica chinesa, em que os resultados davam conta que tinha toda a percentagem de envenenamento, como o fígado, o estômago, o coração a crescer mais que a caixa torácica. Aí é que foi evacuada para Namíbia, com o apoio de Samacuva. Quando fui envenenada, alguns elementos de Samacuva levaram-me para casa e, pelo caminho, estava muito tonta com os olhos pesados, e, os mesmos, me diziam que não dorme, senão vamos te deitar na vala. Aí eu fazia coragem até chegar ao meu destino, disse ao jornal Hora H, Hilda dos Santos. A fonte que venhamos a citar salientou que no dia seguinte contactou o Frei Benami Maiato, de feliz memória, da Igreja Católica na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que confessara o alegado envenenamento, e também à sua família, e, posteriormente, deslocara-se à direção da UNITA para falar com Samacuva. No local foi impedida e escorraçada pelo diretor do gabinete de Isaías Samacuva, Hélder Borges, pensando que iria fazer escândalo ao presidente. Daí, o deputado Pena é que acalmou o Borges, para que eu fosse até à minha sala, anuiu. Depois, o escolta de Samacuva levou-me até à minha sala, para posteriormente ter contactado com Isaías Samacuva. Aí o presidente Samacuva mandou-me chamar e pediu-me perdão do que havia acontecido na noite anterior, e garantiu-me que podíamos continuar a trabalhar juntos, afirmou Hilda dos Santos ao Hora H. Eu perdoo o Samacuva, porque no dia seguinte, quando fui ter com ele no seu gabinete, soube pedir-me perdão, e pediu-me que perdoasse o que havia acontecido naquele dia do envenenamento, e ele se transformou como um pai e professor até aos dias de hoje. Mas, a sequela ficou em mim, que é uma amnésia a parcelar no cérebro, lamentou. Nos últimos dias, desconfio que o convite que fizeram para ir às jornadas parlamentares da UNITA deste ano, seria para me apagarem,
porque o pessoal de apoio do Galo Negro podia saber onde é que estaria hospedada, e fariam o que bem entenderem, e como Deus é tão bom não fui, enfatizou. Numa entrevista concedida ao jornal Hora H, em junho do corrente ano, Hilda dos Santos afirmou que havia sido envenenada por elementos dos serviços de inteligência da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, no seu local de trabalho. A direção da UNITA, por suspeitar ser agente dos serviços de inteligência externa, SI, do antigo regime de seu pai, na altura preferiu não citar o nome de Samakuva para não ser pessoa não grata, dado o apoio que o mesmo sempre deu. Hilda dos Santos, que exercia a função de Ministra do Ambiente do Governo Sombra da UNITA, ex-secretária de Isaías Samakuva e atualmente professora de Biologia e coordenadora da campanha eleitoral de Raul Danda, para a presidência da UNITA, acrescentou que até 2010, estava numa lista de pessoas que seriam assassinadas mas, felizmente um indivíduo muito próximo a ela, disse-lhe que olha, eu vim aqui para te abater, mas acabei por me apaixonar por ti, não tenho como concluir a missão, eu tenho queixa deste indivíduo numa das esquadras da polícia, afirmou a fonte. Outro episódio em que fui salva, e graças ao general João de Matos, que encontrou o meu nome numa lista de pessoas para serem assassinadas, isso é, no regime de José Eduardo dos Santos. Ele disse que esta é minha família e, se tocarem nela tocaram-me, portanto, o tio João de Matos conhecia todos os filhos e as mulheres do pai, Guês, frisou Hilda. O Cuplipa conheceu bem a minha mãe, e eu não quero abrir a minha boca para falar do Cuplipa, senão arranjo mais um 31 neste país. Mas ele sabe bem e gostava muito da minha mãe. Quando fui envenenada, um dos senhores da UNITA foi discutir com Samakuva daquilo que ele me fez e o presidente Isaías expulsou mesmo, afirmou Hilda dos Santos, ex-secretária do líder da UNITA. Depois deles saberem que eu já sei que sou filha de José Eduardo dos Santos, queriam-me apagar por completo, e é aí que comecei a ter a perca de memória, desmaios. Esqueci as reuniões que marcávamos, mas graças a Deus hoje recuperei e estou a dar aulas, disse a fonte. Quando tentava falar isso com alguém, algumas pessoas da UNITA me diziam que você estás a acusar o Samakuva, és mal agradecida, e eu lhes dizia que podem denunciar isso, porque foi ele quem me envenenou, e farás um grande favor para mim, afirmou ao jornal Hora H, Hilda dos Santos. No princípio do contraditório, a direção do jornal Hora H escreveu ao presidente da UNITA Isaías Henriques negou a Samakuva, para ouvi-lo em contraditório. O diretor do gabinete do líder da UNITA ligou ao jornal para marcar a hora em que Samakuva iria receber o jornalista para ouvi-lo em contraditório, por volta das 16h30, em que a equipa do semanário chegou na sede do partido pelas 16h25. E só foi atendida às 17h32, mais de uma hora de espera, porque Samakuva estava a conceder uma entrevista a um órgão de comunicação social. Estando no gabinete de Samakuva, notava-se que, o mesmo, estava cansado psicologicamente, ao informarmos sobre a acusação que pesa sobre o mesmo e, daí Samakuva começou intimidando, de que estão a fazer acusações muito graves contra a minha pessoa, e posso-vos processar, reivindicou. Questionado sobre a sua relação com a militante Hilda dos Santos, aquele líder da UNITA disse que Hilda é uma militante da UNITA como qualquer uma no partido, e ela desempenha bem as suas atividades. Volta e meia Isaías Samakuva zangou-se e pediu que abandonássemos o seu gabinete, porque não queria mais falar sobre o assunto. Enquanto saíamos, sensibilizávamos o político para se acalmar, e o seu diretor de gabinete disse que nem tudo o que vos falam devem publicar, nós podemos vos ajudar, rematou. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal, ativa o sino aqui, ó, ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia, você não sabia, deve saber a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é tu Mujeto, é tu Mwele, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não ajuda.